Nós poderíamos considerar, antes desta reunião, que este aumento do número de casos em Lisboa seria alvo de um aumento do número de testes. Mas aquilo que se verificou também é que há um aumento do número de internamentos na região de Lisboa e Val Tejo, portanto em contraciclo com o resto do país, e também se verifica uma inversão do número de óbitos, em que Lisboa e Val Tejo concentram maior número de óbitos e há um aumento do número de óbitos. E, portanto, neste momento a situação de Lisboa carece de preocupação. Há 47 surtos identificados. A Direção-Geral de Saúde reconhece que há mais surtos que ainda não estão identificados, mas destes 47, grande parte deles estão concentrados também na região de Lisboa e Val Tejo. E quando nos compararmos com outros países, verificamos, quando vemos o número de novos casos por milhão de habitantes, quando comparamos com a Itália, Roma, Lisboa está pior. Quando comparamos com a Bélgica, com Bruxelas, com a área metropolitana, Lisboa está pior. Quando comparamos com a Holanda, com Amsterdão, Lisboa está pior. E perante isto, fica muito claro que se nós queremos intervir com eficácia para controlar esta epidemia em Portugal, nós vamos ter que ter ações muito mais dirigidas e muito mais concretas. Uma destas medidas, claramente, exige uma intervenção mais célere e mais coerente a nível dos aeroportos. Só hoje vão entrar vários aviões vindos de Londres, vindos de Brasil, França, Amsterdão, Bélgica, e na realidade não existe qualquer controle. Houve mesmo um cidadão português que me contactou, vindo via Brasil, que depois de chegar, vários dias depois de aterrar em Lisboa, depois de aterrar ninguém lhe questionou nada, não preencheu nenhum inquérito, e vários dias depois recebeu um e-mail do país de origem, não do Ministério da Saúde português, mas do Ministério da Saúde do país de origem, a pedir para entrar em contacto urgente com o Ministério da Saúde português. Não tinham forma de o contactar, claro, não fizeram nenhum inquérito antes, à chegada, e tinha que contactar com urgência porque havia casos positivos no avião em que viajava. Ora, isto demonstra de uma forma cabal que nós precisamos, no mínimo, para além de medição de temperatura, precisamos de ficar com os dados dos passageiros que entram, e quando nós vemos países como a Grécia, que estão a proibir a entrada de portugueses, quando vemos o caso do Reino Unido, que hoje anuncia confinamento obrigatório de 14 dias, creio que Portugal, que tem centros comerciais encerrados, uma economia parada, não pode permitir a entrada de potenciais casos positivos sem qualquer controle. E, portanto, essa é uma medida clara que tem que ser tomada. Para além disso, há um conjunto de outras medidas que temos que passar das palavras aos atos, nomeadamente na identificação e isolamento de casos. E, portanto, fica também muito claro que precisamos de maior coerência nessa ação. E, portanto, não basta testar os casos suspeitos, é preciso testar todos os casos secundários que estiveram em contacto com os casos infectados e com os casos suspeitos e garantir a sua eficaz isolamento. Por caso contrário, não vamos conseguir conter esta pandemia. E termos regras coerentes, porque não se compreende, de facto, o conjunto de regras no que diz respeito aos ajuntamentos, como se tem visto nas últimas semanas em Lisboa. Ninguém compreende que é possível um espetáculo cultural num espaço fechado como o Campo Pequeno e um estádio com as mesmas regras para um jogo de futebol não permita espectadores. E, portanto, creio que nós precisamos de menos conferências de imprensa e precisamos de mais trabalho de saúde pública de terreno para garantir o controle da epidemia.